E aí, galerinha, beleza? Eu sou o professor Fábio Luiz e conforme foi feito o planejamento da disciplina, o professor Guilherme Luiz ficou com a parte de números complexos, né? Ele fez as duas aulas anteriores falando das propriedades, né? Até potenciação nos números complexos. E aí, para dar continuidade ao nosso planejamento, a gente vai estudar um pouquinho sobre polinômios. E aí vai estudar, entender o que é um polinômio. Na verdade você já conhece, né? Mas a gente vai relembrar aqui o que é polinômio, como é que eu faço uma soma de polinômio, multiplicação, como é que eu faço divisão, beleza? É isso que a gente vai fazer nas próximas aulas. Então, primeira coisa, o que é um polinômio, né? Então a gente chama de expressão polinomial ou polinômio na variável completa x, toda expressão da forma an x elevado a n mais an menos 1 x elevado a n menos 1 mais an menos 2 x elevado a n menos 2 mais sucessivamente até o a2 x elevado a 2 mais a1 vezes x mais a0. Mas que expressão feia é essa aqui? Na verdade, ó, todo polinômio ele é composto de duas coisinhas, né? Que coisinhas são essas? O que são esses termos em vermelho? Esse AN menos 1, esse AN menos 2. Na verdade, é o que a gente chama de coeficiente do polinômio, ou seja, são os números que acompanham a variável x, beleza? Por que são números complexos? Porque todo número inteiro também é complexo. Como a gente estudou o conjunto dos complexos agora, a gente sabe que esse número inteiro aqui é um número complexo. Então, por exemplo, 2x elevado a 3. O 2 seria o nosso coeficiente. O x seria a nossa variável. Beleza? O que é esse n? Esse n, para ser um polinômio, ele é sempre um número inteiro, positivo ou nulo, né? Que é o polinômio de grau zero. Então, vocês nunca vão ver um polinômio com um expoente negativo, porque descaracteriza a definição. E aí o maior expoente de x com coeficiente não nulo é o grau do polinômio. Por exemplo, aqui é porque eu coloquei para qualquer polinômio, né? Mas vamos imaginar que a maior potência de x nesse polinômio seja 5. Então, 5 é o grau desse polinômio. A gente vai pegar a potência de maior grau com coeficiente não nulo. Tranquilo? Então, por exemplo, esse polinômio aqui, ó. Primeiro, 3x menos 4 é um polinômio? É um polinômio, né? É formado por coeficientes, tem a variável x. E eu disse que é um polinômio de grau 1, ou do primeiro grau. Por quê? Ó? Eu vou olhar as potências de x. Se o x não aparece aqui, é porque o expoente dele é zero, beleza? Então aqui é 3x elevado a 1 menos 4x elevado a zero. Então, como o maior expoente de x é 1, polinômio de grau 1. Aqui, ó. 8t menos 4t elevado a 3 menos 5. É um polinômio? Sim, é um polinômio. Ele tem os coeficientes, tem a variável t. Eu falei variável x no exemplo anterior, mas variável x é qualquer letra, entendeu? Então, 8t menos 4t ao cubo menos 5. É um polinômio? É um polinômio. Agora, qual é o grau desse polinômio? Ó, o expoente de t aqui é 1. Aqui não tem t, então o expoente é 0. E aqui o expoente de t é 3. Ou seja, polinômio de grau 3, porque 3 é a maior potência dessa variável. Beleza? Então, não necessariamente ela vai estar no primeiro termo. É o maior termo da distribuição. Agora, x elevado a menos 2 mais 3x a 4 mais 7. Por que isso aqui não é um polinômio de quarto grau, já que o 4 é a maior potência da variável x? Porque na definição, os expoentes têm que serem maiores ou iguais a zero. Então, como aqui tem um expoente negativo,
essa soma aqui não é um polinômio. Então, os expoentes têm que serem todos positivos, beleza? Ou então, no máximo, zero. M elevado a 2 terços menos 7. Por que não é um polinômio? Porque, de novo, os expoentes têm que serem valores inteiros. Não, como aqui tem um número fracionário, descaracteriza o polinômio. Aí a gente viu o que é polinômio, agora a gente vai ver o que é função polinomial. Na verdade, função polinomial é muito parecido. Ó, é toda função P de C em C, o que é isso? Aqui é o domínio, aqui é o nosso contradomínio, beleza? Dos complexos nos complexos. Definida por P de x igual a nx elevado a n mais a n menos 1 x elevado a n menos 1 mais até chegar no a zero. Ó, a parte da direita é um polinômio. Quando eu faço a igualdade em função da variável x, a gente chama que isso aqui virou função polinomial. Para todo x complexo, é n natural, né, que é a definição, e esse a n menos 1 são os coeficientes complexos, beleza? Então, exemplo, p de x igual a 3x² mais 4x menos 2. Isso aqui é uma função do segundo grau, né? Ou uma função polinomial. 3x² mais 4x menos 2 é um polinômio. P de x igual a 3x² mais 4x menos 2 é a função polinomial. Aí, se existe função polinomial, existe valor numérico dessa função. Então, considere esse polinômio ou função polinomial, né? O valor de p de x quando x vale m ou seja, o que é esse x igual a m? Eu vou encontrar o valor numérico do polinômio p de x quando x estiver valendo um valor m qualquer. Ou seja, onde tiver x nessa função, eu vou trocar por quem? Por m. Então, se o x for 2, por exemplo, aí eu vou substituir o x por 2 em cada uma desses termos aqui. Tranquilo? Então, esse aqui é o nosso valor numérico. Por exemplo, dado o polinômio p de x igual a 2x ao cubo menos 5x² mais 3x mais 8. Calcule p de x quando x igual a 2. Eu quero o valor numérico do polinômio quando x vale 2, ou seja, p de 2. Estou trocando x por 2. É igual a quanto? 2 vezes. Onde tem x, vou trocar por 2. Então, 2 elevado a 3 menos 5 vezes x elevado a 2. Quem é x? 2. 2 elevado a 2. Mais 3 vezes 2 mais 8. Essa aqui dá quanto? 2 ao cubo é 8 vezes 2, 16. Menos 2 ao quadrado, 4 vezes 5, 20. Mais 6, mais 8. 16 mais 6, 22. Mais 8, 30. Menos 20, 10. Então, 10 é o valor numérico desse polinômio quando x vale 2. Outro ponto interessante é a igualdade de polinômio. Quando é que eu digo que dois polinômios são iguais? Então, dois polinômios, p de x e q de x, são iguais se somente se seus valores numéricos são iguais para todo A complexo. Ou seja, se acontecer isso aqui, ó, p de x é igual a q de x, se somente se p de A é igual a q de A. Ou seja, se os valores numéricos dos dois polinômios são iguais. Matematicamente, isso significa que para dois polinômios serem iguais, os seus termos, os termos de cada um desses polinômios têm que serem iguais. De que forma? Desse jeito aqui, um exemplo. O polinômio p de x é igual a ax ao cubo mais bx² mais cx mais d é idêntico a q de x igual a 5x² menos 3x mais 4. Então, podemos dizer que a mais b mais c mais d é igual a 6, 5, 4, 0, menos 3. Então, para dois polinômios serem iguais, o p de x tem que ser igual ao q de x. Mas quem é p de x? É ax ao cubo mais bx² mais cx mais d. Quem é q de x?
5x² menos 3x mais 4. Então, essa igualdade só acontece se os termos, ó, por exemplo, o termo que tem x ao cubo desse lado tem que ser igual ao termo que tem x ao cubo desse lado. O termo que tem x ao quadrado desse lado tem que ser igual ao termo que tem x ao quadrado desse lado. O termo que tem x desse lado tem que ser igual ao termo que tem x desse lado. O termo que não tem nenhuma variável desse lado tem que ser igual ao termo que não tem nenhuma variável desse lado. Então, como é que eu faço para calcular? Desse lado tem um termo acompanhando x ao cubo. Desse outro lado, tem algum termo com x elevado a 3? Não tem. Se não tem, é porque esse a tem que ser zero, que é para esse termo desaparecer. Beleza? Então, se não tem desse lado, é porque o valor de a é zero. Ó, desse lado, tem um termo com x ao quadrado. E desse outro também. Então, eles têm que serem iguais. Ó. Se desse lado o termo que acompanha x ao quadrado é 5, então é porque o b vale 5. Tranquilo? Desse lado a gente tem um termo que acompanha o x. Desse outro a gente tem um termo que acompanha o x. Então, se aqui o que acompanha o x é menos 3, então o c tem que ser menos 3. E aqui a gente tem um termo sem a variável. E aqui também. Então, d tem que ser quanto? 4. Então, resumindo, o que a questão quer? A soma de a mais b mais c mais d. 0 mais 5, 5. 5 menos 3, 2. 2 mais 4, 6. Então, 6 é a nossa solução. Beleza? Então, basta igualar termo a termo para a gente fazer a igualdade de polinômios. Outro tópico importante é a raiz de um polinômio. O que é a raiz de um polinômio? Dizemos que o número complexo z é a raiz de um polinômio p de x quando p de z igual a zero. Ou seja, é o valor numérico que eu atribuo à equação para que essa equação seja nula. Por exemplo, a equação do segundo grau, encontrar as raízes. É encontrar os dois valores para a variável x que torna a equação igual a zero. Então, por exemplo, encontre o valor de b em p de x igual a 2x ao cubo menos bx² mais x menos 2, para que menos 2,1 seja raiz, menos 2i seja raiz desse polinômio. Então, se menos 2i é raiz, é porque quando eu trocar o x por menos 2i desse polinômio, esse p de x vai dar quanto? Vai dar zero. Ou seja, o p de menos 2i é igual a zero. Então, quem é p de menos 2i? 2 vezes x ao cubo, mas quem é x? 2i. Então, 2 vezes menos 2i ao cubo. Aí, menos b vezes x ao quadrado. Quem é x? Menos 2i quadrado. Menos 2i, que é o x, menos 2 igual a zero. Menos 2 ao cubo dá menos 8 vezes 2, menos 16. I ao cubo. Aí, menos 2i ao quadrado, menos 2 ao quadrado dá 4. I ao quadrado vezes menos b. Aí, menos 2i menos 2. Nós estudamos que o i elevado a 3, na verdade, ele vale quanto? Ele vale menos i. Então, menos i vezes menos 16 dá 16i. Aí, i ao quadrado vale menos 1. 4 vezes menos 1, menos 4. Menos 4 vezes menos b dá mais 4b. Aí, menos 2i menos 2 igual a 0. Então, 16, aí o que eu quero? Eu quero encontrar o valor de b, né? Assim? Então, eu vou deixar ele aqui. 4b é igual a 16i menos 2i dá 14i. Então, passo para o outro lado, menos 14i. E aqui tem menos 2, passo para o outro lado, mais 2. Então, 4b é igual a 2 menos 14i. Então, quem é o nosso b? O b é 2 menos 14i dividido por 4. Ou, se eu dividir termo a termo, 2 dividido por 4, dá 1 meio.
14 dividido por 4 dá 7 sobre 2. Então, o B é 1 meio menos 7 meio de I. Aí, bem tranquilo, ó. Operações polinômios. Soma e subtração. Bem fácil, ó. Dados dois polinômios. Como é que a gente faz a soma? Eu vou somar os termos que têm o mesmo expoente. Ó, eu quero somar esse polinômio com esse, né? 3x² menos 2x² mais 5x, mais 2, mais x² mais 7x² menos 3. Como é que eu faço essa soma? Eu vou somar os termos que tem x² só tem esse. Aí, os termos que tem x3, ó, só tem esse. Aí, os termos que tem x², ó, menos 2x² mais 7x², 5x². Aí, os termos que tem x, ó, 5x. E os termos que estão sem x, 2, menos 3, menos 1. Então, essa soma a gente já faz constantemente, né? O que é a subtração? É a mesma coisa. A diferença é que quando eu for subtrair desse polinômio, eu vou colocar um parêntese aqui. Por quê? Porque eu vou inverter todos os sinais desse polinômio. Ó, menos x² menos 7x² mais 3. E agora virou uma soma, né? 3x² menos x3 menos 7x² menos 2x² menos 9x². E aí mais 5x e 3 mais 2 dá 5. Então é assim que a gente faz a soma. E para finalizar a nossa aula de hoje, a multiplicação, né? Essa parte eu estou passando rápido porque a gente já faz constantemente essas operações. Então, por exemplo, eu quero multiplicar esse polinômio, 3x³ menos 2x por esse, x² menos 3. Como é que a gente vai fazer esse produto? Vai aplicar a propriedade distributiva, igual a gente faz na multiplicação normal. Ó. Por exemplo, eu vou multiplicar esse por esse. Ó. 3x³ vezes x² dá 3x elevado a 5. Aí, mais por menos, menos. 3x³ vezes 3, 9x ao cubo. Aí, ó, menos 2x vezes x², menos 2x ao cubo. E aqui, menos 2x vezes menos 3, ó, menos por menos dá mais. 2 vezes 3, 6x. Então, basta fazer a distribuição normal dos nossos polinômios, beleza? Então, isso é bem tranquilo de fazer. Então, na aula de hoje é isso. Na próxima, a gente continua com divisão de polinômios. Valeu!